Vamos abordar o conceito de seno, cosseno e tangente. Basicamente, esses conceitos são relações entre os lados de um triângulo retângulo, onde os resultados dessas relações são utilizados para conseguirmos calcular lados desconhecidos. E para abordar esse conceito, vamos definir algumas premissas. Inicialmente, um triângulo retângulo trata-se de um triângulo onde um dos ângulos internos desse triângulo é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E foram determinados nomes para os lados desse triângulo, de modo que em qualquer que for o triângulo retângulo, o lado que for oposto ao ângulo reto desse triângulo, ou sempre o lado maior desse triângulo, vai ser chamado de hipotenusa. Identificado o lado oposto ao ângulo reto desse triângulo retângulo e, consequentemente, a sua hipotenusa, os lados restantes serão chamados de catetos. Temos um cateto aqui e um cateto aqui. E sempre que tomarmos um ângulo como referência, por exemplo, esse ângulo aqui, o ângulo beta, nós teremos sempre, em relação a esse ângulo, um cateto que está distante a esse ângulo, que é chamado de cateto oposto a esse ângulo, sendo, no caso, esse cateto que mede 3 unidades, e temos um cateto que está colado a esse ângulo. Ele encosta no ângulo beta, que é, no caso, esse cateto que mede 4 unidades. E a hipotenusa sempre vai ser única, independente do ângulo de referência. Como pode ser observado, o cateto ser o cateto oposto ou o cateto adjacente depende do ângulo de referência, por exemplo. Pegando agora o ângulo gama como referência. Em relação a esse ângulo, o cateto oposto, o cateto que está distante a esse ângulo, é o lado 4 do triângulo. E o cateto que está adjacente, o cateto que está ao lado desse triângulo, é o lado de 3 unidades de medida do nosso triângulo. E a hipotenusa, por definição, vai ser sempre uma independente do nosso ângulo de referência. Outra premissa que cabe relembrar é que em triângulos semelhantes, com os mesmos ângulos, as razões dos lados desses triângulos serão sempre iguais, independente do tamanho desse triângulo. Mudar a escala desse triângulo, desde que os ângulos internos desse triângulo sejam mantidos, não muda as razões entre os lados desses triângulos. E o que são as razões dos lados desse triângulo, definidas pelos conceitos de seno, cosseno e tangente? Seno é o nome dado à razão do cateto oposto a determinado ângulo sobre a hipotenusa do triângulo. Vamos observar aqui ao lado qual é a razão seno desse ângulo aqui em questão, do nosso ângulo gama. A razão seno do ângulo gama vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo. Qual é o cateto oposto a esse ângulo? É o lado distante desse ângulo. É o nosso lado que vale 4 unidades desse triângulo. Sobre a hipotenusa, que sempre será o maior lado do triângulo ou o lado oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo. A relação cosseno, ela sempre vai ser igual ao cateto adjacente de determinado ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. E no caso do ângulo θ que estamos tomando como referência, o cosseno desse ângulo θ, ele sempre vai ser igual ao cateto adjacente a esse ângulo, o cateto que está ao lado desse ângulo, que no nosso caso é o lado 3, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que independente do ângulo de referência sempre será esse lado. E a relação tangente relacionada a determinado ângulo de referência sempre vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente a esse ângulo, que no caso do nosso ângulo de referência θ, vai ser igual ao cateto oposto de θ, que é o lado distante do ângulo θ, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo θ. E deixando isso mais organizado, aqui nós temos todas as relações seno, cosseno e tangente de um triângulo retângulo. Como forma de exercício, vamos tomar esse ângulo beta como referência e ver quais são as relações seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo beta. Vamos lá, seno de beta é igual ao cateto oposto a esse ângulo, que no nosso caso é o lado 3, dividido pela hipotenusa do triângulo, que será sempre 5. Da mesma forma, verificando qual é o cosseno de beta, nós podemos dizer que é igual ao cateto adjacente a esse ângulo, que no caso é o lado 4, dividido pela hipotenusa do triângulo, que será sempre 5. E a relação tangente em relação a esse ângulo vai ser igual ao cateto oposto em relação a esse ângulo, o cateto mais distante desse ângulo, que nesse caso é o lado 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o lado 4 desse triângulo. E como nós vamos aplicar esse conceito na prática? Digamos que eu tenho um triângulo retângulo qualquer, onde eu sei o valor de um dos ângulos desse triângulo, sendo ele equivalente a 36,87 graus. E eu também sei o valor da hipotenusa desse triângulo, e digamos que ela tenha 10 unidades. Relembrando, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo.
Tendo essas informações em mãos, eu posso utilizar as relações que nós acabamos de observar para descobrir os demais lados desse triângulo, como por exemplo, vamos tentar usar a relação seno para descobrir o valor de algum dos lados que não temos desse triângulo. Como nós temos aqui, nós sabemos que seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Como nós temos um ângulo de referência, nós vamos dizer que seno desse ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo. Qual é o cateto oposto a esse ângulo? É o cateto que está mais distante desse ângulo. E nesse caso, nós não sabemos a medida. Então, seno de 36,87 graus é igual ao cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa desse triângulo. Poderíamos escrever hipotenusa aqui, mas como nós sabemos que a hipotenusa vale 10 unidades, nós já podemos lançar a hipotenusa com o seu valor numérico aqui. E como a relação de todos os triângulos retângulos já foram feitas alguma vez na história, nós já temos essas relações prontas. E como esse aqui é um triângulo semelhante a um triângulo qualquer, onde um dos ângulos é 36,87 graus, para resolver esse problema, basta pesquisar qual é o seno de 36,87 ou digitar na calculadora seno de 36,87 graus. E essa informação é sempre fornecida nos testes de conhecimento aplicados a esse assunto. Quando nós pesquisamos qual é o seno de 36,87 graus em qualquer lugar, nós vamos obter que o seno de 36,87 graus é igual a 0,6. Sabendo que o seno de 36,87 graus é igual a 0,6, nós podemos substituir essa expressão aqui por 0,6. E o restante da nossa expressão nós podemos manter. Trabalhando algebricamente nessa expressão aqui, nós chegamos à seguinte afirmação, que o cateto oposto ele vai ser igual a 10 vezes 0,6. Portanto, o cateto oposto, nesse caso aqui, ele vai ser igual 10 vezes 0,6 é igual a 6. Nós acabamos de descobrir que o cateto oposto ao nosso ângulo de 36,87 graus é igual a 6. E da mesma forma, utilizando as relações seno, cosseno e tangente, nós também podemos descobrir o valor desse lado do triângulo. O que nós estamos buscando agora? Nós estamos buscando o valor do lado do cateto adjacente em relação a esse ângulo. Em qual dessas relações o cateto adjacente aparece? Na relação cosseno. Então, vamos tentar utilizar a relação cosseno para descobrir o valor desse lado. Seguindo, cosseno do ângulo 36,87 graus é igual ao cateto adjacente a esse ângulo. Qual é o cateto adjacente a esse ângulo? Esse cateto aqui que está próximo ao nosso ângulo de referência, dividido pela hipotenusa desse triângulo. Qual é a hipotenusa desse triângulo? 10. Pesquisando em qualquer lugar na sua calculadora ou tendo essa informação no seu teste, você vai ver que cosseno de 36,87 é igual a 0,8. Então, substituindo esse termo por 0,8, nós chegaremos à seguinte expressão. 0,8 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 10. Trabalhando nessa expressão, nós vamos chegar à seguinte afirmação, que o cateto adjacente é igual a 0,8 vezes 10. Nós acabamos de descobrir que o cateto adjacente é igual a 8. Então, basicamente, nós acabamos de ver que, tendo o valor de um dos ângulos de um triângulo retângulo como referência, e sabendo o valor de um dos lados desse triângulo, nós podemos definir o valor dos lados restantes, utilizando as relações seno, cosseno e tangente. Então, basicamente, nessa aula, nós definimos os nomes dos lados de um triângulo retângulo, onde o lado que está oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo será sempre chamado de hipotenusa, e os lados restantes serão chamados de catetos. E que sempre que nós tomarmos um ângulo como referência, nós teremos um cateto oposto a esse ângulo e um cateto adjacente a esse ângulo. E tendo essa definição em mente, quando nós temos um ângulo interno como referência qualquer, nós podemos utilizar as relações seno, cosseno e tangente para resolver problemas relacionados a esse triângulo. Sendo que o cateto oposto de um ângulo, ele sempre vai ser relativo. Ele sempre vai ser o cateto distante ao ângulo de referência. E o cateto adjacente também sempre relativo, sempre o ângulo próximo ao ângulo de referência. Se mudarmos o ângulo de referência, o cateto oposto ele vai ser invertido, sendo o cateto oposto sempre o mais distante do ângulo de referência e o cateto adjacente o próximo ao ângulo de referência. A hipotenusa sempre será única em um triângulo retângulo. E com essa definição, nós temos as relações seno, cosseno e tangente, utilizadas para resolver problemas relacionados a triângulo. Para conseguir gravar melhor do que se tratam as relações seno, cosseno e tangente, nós temos um processo mnemônico aqui. Só, cá, toa, que referem-se às relações seno, cosseno e tangente, sendo só cateto oposto sobre a hipotenusa, cá, cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, toa, tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente.